Salve, salve, meu povo! Estou aqui para a gente gravar uma aulinha hoje sobre petróleo e alguns combustíveis fósseis também, como carvão mineral, alguns detalhezinhos. Uma parte do conteúdo que é bem tranquila, não temos muita dor de cabeça com isso aqui, tá? Vamos ver quais são os principais detalhes relacionados a isso aí, então. Vamos começar lá, né? Deixa eu colocar. Tá aí. Falar um pouquinho sobre petróleo para vocês, ó. Vamos inicialmente entender, né, o que a gente chama de gênese do petróleo, que é o seu processo de formação em si. A gente estuda, vocês estudam nas aulas de geografia, né, que o petróleo, assim como o carvão mineral, eles estão numa classe dos chamados combustíveis fósseis, né? E quando a gente fala de combustível fóssil, a gente tem que ter na nossa cabeça, claro, uma ideia que todo combustível fóssil ele é gerado por decomposição de matéria orgânica, a chamada fossilização de matéria orgânica, né? E essa decomposição de matéria orgânica, ela pode ser basicamente de dois tipos. Pode ser uma decomposição aeróbica, tá? Ou ela pode ser uma decomposição anaeróbica. A decomposição aeróbica é com oxigênio, tá? E a anaeróbica é sem oxigênio. O petróleo especificamente, ele é formado por decomposição anaeróbica, que é a decomposição sem oxigênio, de matéria orgânica, de sedimentos à base de carbono. As condições em que essa decomposição vai acontecer, tá? Tanto para o petróleo quanto para o carvão mineral, elas são muito parecidas. As duas decomposições para esses dois combustíveis, ela acontece com pressão elevada, tá? E temperatura elevada. Então imagina, tá? A matéria orgânica há milhões e milhões de anos. Você sabe que os combustíveis fósseis são gerados ou foram gerados há muito tempo atrás, milhões e milhões de anos. Por isso que são combustíveis ditos não renováveis num curto prazo. Há milhões e milhões de anos a matéria orgânica foi sendo soterrada. Conforme a matéria orgânica foi sendo soterrada, a pressão sobre ela aumenta. A temperatura tende a aumentar também conforme ela vai sendo soterrada. Ela vai perdendo o contato com o oxigênio e esse meio se torna muito propício para a decomposição anaeróbica. E ao longo de milhões e milhões de anos você vai ter a formação desses combustíveis fósseis, que pode ser petróleo, como a gente vai falar agora, pode ser carvão mineral. Tá. Quimicamente falando, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, que a gente já sabe que são compostos constituídos à base de carbono e hidrogênio, tá? Então todo o petróleo é uma mistura rica de hidrocarbonetos. É importante frisar que o petróleo, né, ele é rico de hidrocarbonetos, mas nesse processo de decomposição de matéria orgânica acaba aparecendo uns outros elementos além de carbono e hidrogênio, como enxofre, que vai ter formação de chuva ácida, dentre outras coisas. Bom, fisicamente, o petróleo tem algumas características também. A gente tem o processo de formação aqui, né? A gente tem então o solo, uma camada grande de cascalho, uma rocha, tá? Aí, normalmente, na jazida de petróleo, a gente sempre tem um pouquinho de gás natural, tá? O gás natural é principalmente constituído de metano e etano, tá certo? Aí você tem um bolsão de petróleo aqui, tá certo? E uma rocha abaixo. Posso ter água salgada aqui, então meu petróleo pode ser de origem marinha. Então, petróleo encontrado no subsolo da crosta terrestre, em terra firme ou no mar e retirado por perfurações que atingem o poço petrolífero. Então, pode ser em região em terra firme ou no meio do mar. Você deve lembrar daquelas imagens de plataformas, tá? No meio do mar, em que a gente tem a prospecção do petróleo a partir desse processo aqui, tá? Fisicamente, como a gente ia falar, o petróleo é um líquido oleoso, bem escuro, tá? Insolúvel em água. Por que insolúvel em água? Vamos lembrar? Todo hidrocarboneto, via de regra, ele é apolar. Então, por isso que ele é insolúvel em água. Tá certo? Ele é apolar porque tem baixa diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. E além disso, a geometria dos hidrocarbonetos não favorece a molécula ser polar, tá? Menos denso que ela. Quando a gente vê imagens no jornal, por exemplo, de um acidente de petróleo, com petróleo, né?
a gente vê que o petróleo está boiando na superfície do mar. Com características físicas e químicas do petróleo, um pouco do processo de gênese. E o objetivo dessa nossa aula aqui, tecnicamente, é falar sobre, além da formação dos combustíveis fósseis, de processos de separação. É o que a gente vai discutir aqui agora. O processo de separação, né, e na verdade o processo de tratamento do petróleo é o que a gente chama industrialmente de refino. Tá? O refino do petróleo ele tem algumas características e ele tem algumas etapas. A gente vai subdividir o refino do petróleo em quatro grandes fases. Tá? A destilação fracionada, o cracking, a isomerização e a reforma catalítica. E vou tentar te mostrar qual é a característica de cada uma dessas fases aqui que a gente tem, né? O petróleo bruto, gente, é importante frisar que ele não tem nenhuma aplicabilidade. Eu não consigo com petróleo bruto, tá? Ou eu não consigo usar o petróleo bruto para quase nada, tá certo? Então eu preciso fazer a separação e o refino do petróleo para poder ter substâncias que eu consiga usar no meu dia a dia, como gasolina, como o querosene, como combustível de aviação, ou como o piche que vai às ruas. Eu preciso fazer o refino do petróleo, que é separar o petróleo puro em diversas frações. Tá? A separação dos componentes, tá? Inicialmente, é feita por destilação fracionada. Então a primeira etapa, que é essa que eu coloquei aqui para você, ó, que é a destilação fracionada, que é a primeira separação dos componentes que a gente faz, o crude é o nome, tá? Do petróleo bruto. Então, industrialmente, ele recebe esse nomezinho aqui de crude, tá certo? Nunca vi aparecer em exercícios de química, mas eventualmente em algum livro você pode encontrar essa denominação. Então, você vai pegar o petróleo bruto, que a gente chama de crude, vai tirar ele, tá, a partir de plataformas de exploração, daquela forma que a gente já mostrou aqui, ali no slide anterior. E aí a gente vai numa primeira etapa fazer essa destilação fracionada. E você deve lembrar das aulinhas de separação de misturas, que a destilação fracionada é um processo que separa por diferença de ponto de ebulição, né? Então, como que a gente vai separar por destilação fracionada? Olha aqui, coloquei uma figurinha para mostrar para vocês quais são as principais frações que a gente tem do petróleo e algumas características que a gente pode ter aqui, né? Então, o petróleo bruto, ou crude, está entrando aqui, tá? A gente tem, no caso do petróleo, inicialmente que estabelecer uma relação bem clara entre o hidrocarboneto e o seu ponto de ebulição. Antes de mais nada, é importante você saber que dos hidrocarbonetos presentes no petróleo tem uma classe que predomina, que são os alcanos. Então, no petróleo, tá, há uma predominância grande de alcanos. É óbvio que o petróleo ele tem diferente composição de acordo com a região que ele é prospectado. Então, o petróleo da Venezuela ele tem uma característica, o petróleo do Oriente Médio ele tem uma característica distinta. Cada petróleo tem uma composição que pode ser diferente, tá, em frações. Mas há um predomínio grande da classe dos alcanos, tá, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Qual a relação que eu estabeleço, tá, entre o ponto de ebulição? Por que ponto de ebulição, Estopa? Porque o ponto de ebulição vai ser muito importante para eu entender a separação. E o tamanho da cadeia do hidrocarboneto. Vamos lembrar? Se o seu hidrocarboneto tem cadeia maior, ele tende a ter maior ponto de ebulição, porque aumenta a magnitude dos dipolos induzidos. Uma molécula maior, uma cadeia maior, tem mais possibilidade de induzir dipolos. Consequentemente, fica com maior ponto de ebulição. Enquanto quem tem menor cadeia, um hidrocarboneto de menor cadeia, diminui a magnitude dos dipolos induzidos. Lembra que quem é apolar faz dipolo induzido? Se o petróleo é apolar, como a gente disse anteriormente, ele vai fazer dipolos induzidos. Tende a ter menor ponto de ebulição. Na destilação fracionada, conforme eu coloco o petróleo aqui, então, na parte de baixo da coluna, eu começo a aquecer, como você está vendo na figurinha. E a destilação fracionada é um processo baseado na vaporização parcial dos componentes. Então você vai pegar a mistura do petróleo e vai vaporizar um pouquinho de todo mundo. Só que você vai vaporizar primeiro aquele componente de menor ponto de ebulição. Primeiro não, né?
você vai vaporizar mais o componente de menor ponto de ebulição e vai vaporizar menos o componente de maior ponto de ebulição. Aí, esses componentes, ó, eles vão subindo por essa coluninha aqui, ó. Certo? Essas áreas que você está vendo aqui são áreas responsáveis por aumentar a troca de calor entre o vapor que sobe e uma parte que condensa, tá? Para ter vaporizações e condensações sucessivas aqui dentro dessa coluna de fracionamento. Então, isso aqui é uma coluna de fracionamento, tá? Do petróleo industrial. Essas reentrâncias que você está vendo aqui são responsáveis por aumentar o contato entre a fase vapor, que é o que eu vaporizei, e a parte que condensou aqui nos chamados pratos, né? Então vai vaporizando, condensando, vaporizando, condensando. Lembra? Vaporizações sucessivas aqui dentro. Toda vez que eu vaporizo um pouco dentro de um estágio desse aqui, vaporiza mais o de menor ponto de ebulição. Então ele vai fazendo o quê? Ele vai subindo. E a hora que ele for subindo, tá? A gente vai ter aqui, no topo da coluna, os componentes de menor ponto de ebulição. Por quê? Quem tem menor ponto de ebulição vaporiza primeiro, então ele sobe mais fácil. Tá? Cada estágio desse vai levando o componente de menor ponto de ebulição mais para cima. Olha o que eu tenho aqui. Frações com densidade, peso, tá? Peso molecular e temperatura de ebulição decrescente, tá? Então da menor para maior, tá certo? Então o que eu tenho aqui em cima? Aqui em cima há uma predominância dos hidrocarbonetos de menor ponto de ebulição. E se são os de menor ponto de ebulição, a cadeia é menor. Eles sobem mais fácil porque eles vaporizam primeiro. Tanto é que a primeira fração que eu tenho aqui é a fração gasosa chamada de GLP, como principal representante o gás de cozinha. Repara que ela tem de 1 a 4 carbonos mais ou menos. Uma temperatura de ebulição de 20 graus. Você não precisa decorar essas temperaturas aqui. Tá? As frações você vai ter que saber. Não dá para eu te enganar. Tá? Então, quanto mais para cima, menor o ponto de ebulição. Quanto mais para baixo, ó, olha aqui. Aqui eu tenho o contrário. Frações de maior ponto de ebulição, maior peso molecular e maior densidade. Mais para baixo, tá? Então, aqui em cima, predominância de ponto de ebulição menor. Conforme eu vou descendo, o ponto de ebulição vai subindo, 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 subindo. Então, aqui eu tenho os maiores pontos de ebulição aqui embaixo. E a gente vai percebendo por esses valores, 20, 70, 120, 170, 270, 600, tá subindo o ponto de ebulição, tá? E junto com o ponto de ebulição que sobe, olha o tamanho das cadeias. GLP, que é a primeira fração, de 1 a 4 carbonos. Fração nafta, de 5 a 9 carbonos. Em geral, produtos para indústria química, solventes químicos, várias substâncias usadas na indústria. A fração gasolina, olha, de 5 a 10 carbonos. Fração querosene, gasolina usada para veículos, obviamente, né? Fração querosene, que é muito usada como combustível de aviação. Aí você tem a fração diesel, usada em caminhões e em barcos, muitas vezes, tá? Tratores. Aí você tem a fração óleo lubrificantes, pode representar a graxa aqui, né? Óleos que você usa em determinadas máquinas, tá? Aí você tem aqui combustível para embarcações maiores, né? Que tem um ponto de ebulição muito maior. E repara, primeira fração de 1 a 4 carbonos. A última fração aqui que eu tenho, o resíduo, ela tem mais de 70, o que corrobora com as conclusões que a gente tirou. Aqui em cima, tá? Pontos de ebulição bem baixos. E aqui embaixo, pontos de ebulição maior. Esse resíduo, ó, esse resíduo que a gente tem aqui, tem o piche que a gente usa no asfalto, tá? O alcatrão, que é rico de compostos aromáticos, tá certo? Então, a gente tem aqui as principais frações do petróleo. Precisa saber? A ordem precisa. Precisa conhecer? Vai precisar. Então, fração gasosa, fração gasolina, fração querosene, fração diesel, que também pode ser chamada de fração óleos combustíveis, tá? Fração óleos lubrificantes, combustível para barco e o resíduo,
tá? Que é o piche que a gente usa para a rua. A ordem delas também é bem importante, viu, gente? Não dá para eu te enganar e dizer que você não precisa saber a ordem dessas frações normalmente, tá? A gente tem algumas frações aí que no nosso cotidiano são bem úteis. Uma gasolina, né? A frota automotiva, ela cresce, tá, ano a ano, em números muito significantes. A gente sabe que a gasolina talvez seja uma das frações mais importantes para a gente no contexto do Brasil aqui, né? Beleza, primeira etapa está feita. Separei o petróleo bruto nas suas frações. E aí, o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer o famoso craqueamento. O que o craqueamento faz, né? Basicamente, o craqueamento, ele converte hidrocarbonetos, craqueamento vem do inglês cracking. Ele converte hidrocarbonetos maiores em hidrocarbonetos menores para aumentar o rendimento da fração gasolina. Tá? Então aqui no Brasil, onde se usa muito, a demanda de gasolina é muito grande, esse craqueamento é algo que a indústria petrolífera faz muito. Você pega um hidrocarboneto grandão, vai quebrando até aumentar a fração gasolina. Então aqui um exemplo de craqueamento. Eu peguei um hidrocarboneto que era C10H22, quebrei ele em C8H18 e C2H4. Então eu tenho um alcano, olha para a fórmula geral, C10H22. Gerei um outro alcano que vai formar ou aumentar a quantidade de gasolina e gerei um alceno. Consegue enxergar que essa fórmula aqui é C2H4? Essa fórmula C2H4 aqui é de um alceno. Então, nesse craqueamento, além de aumentar a quantidade de gasolina, eu ainda posso vender esse alceno para fazer plástico, fazer polietileno, por exemplo, C2H4, tá certo? Então, segunda etapa, tá, do processo de refino do petróleo, tá certo? Aí eu tenho a isomerização. A isomerização transforma alcanos de cadeia normal em cadeia ramificada. Tá? Então ela vai fazer isômeros de cadeia ramificada, por isso que o nome é chamado de isomerização. Ó, você pega um alcano de cadeia normal, tá? E você converte ele em um isômero de cadeia ramificada. Por quê? Combustíveis de cadeia ramificada em geral têm um rendimento melhor, nós vamos falar disso já já, tá? Reforma catalítica. Reforma catalítica, ela converte alcanos e cicloalcanos em compostos aromáticos. A fração aromática industrialmente, gente, ela é muito... Então existe uma demanda muito grande para usar como solvente, como precursor de alguns compostos, de algumas sínteses orgânicas, algumas sínteses industriais que a gente faz, né? Então, exemplo de uma equação de reforma catalítica que a gente tem seria pegar um ciclo alcano, como você está vendo aqui, que é o ciclo hexano, tiro 3 mols de hidrogênio e converto ele em benzeno. Aí vou usar esse benzeno numa rota sintética ou em qualquer outro processo industrial. Então, basicamente, são essas as 4 etapas. A primeira é mais importante, gente. A primeira, a destilação fracionada, é com certeza a mais importante. Essas daqui é bom você reconhecer, tá certo? É bom você lembrar mais ou menos a função de cada uma delas. Craqueamento, quebrar para aumentar a quantidade de gasolina. Isomerização, fazer composto de cadeia ramificada para melhorar a qualidade do combustível. Reforma catalítica, produzir composto aromático, certo? Beleza. Fração gasolina e sua qualidade. Existe, turma, um parâmetro de qualidade da gasolina, que é um parâmetro que o vestibular ele gosta bastante, né? Que é a chamada octanagem. O que a gente tem em relação à gasolina, ou à qualidade da gasolina? É importante a gente anotar essa primeira informação aqui e ter sempre claro na nossa cabeça que a gasolina de melhor qualidade é aquela que for rica em hidrocarbonetos de cadeia ramificada, certo? Então toda gasolina de boa qualidade tem que ter esses hidrocarbonetos de cadeia ramificada, tá? Por que isso? Porque hidrocarbonetos ramificados são mais resistentes à compressão e explodem no tempo certo do motor. Vamos lá, um pouco de mecânica aqui agora. Os motores a combustão interna, eles são constituídos basicamente de 4 tempos. Então, introdução ou admissão, compressão, ignição ou explosão e escape ou exaustão, tá? O melhor combustível é aquele que explode aqui, nesse estágio, tá? Mas tem combustível de baixa qualidade
que às vezes, quando o pistão do carro está comprimindo, ele já explode. E aí, você acaba tendo uma perda energética grande. A gente chama de bater pino isso aqui, tá? Então há uma perda grande energética quando seu combustível explode antes. Então, por que a gasolina boa é rica em hidrocarboneto de cadeia ramificada? Quanto mais hidrocarboneto ramificado ela tem, mais resistente à compressão ela fica. Então, quando o pistão força, ele não explode. Ele só vai explodir quando a vela der a faísca para ele poder começar a sua ignição, tá certo? Então, é um combustível mais resistente à explosão, tá certo? Mais resistente à compressão, no caso. Aí ele explodiu no tempo certo, liberou energia, escapou os gases, acabou um ciclo do motor do carro, tá? Para a gente entender essa qualidade, ou para a gente ter um parâmetro de comparação, a gente vai tomar como referência uma mistura de heptano, que é um hidrocarboneto, como a gente já sabe, de cadeia normal, e o isoctano, que a gente vai ver que é um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Certo? A gente toma uma mistura dos dois como referência para medir a qualidade da gasolina. Então, esse aqui é o heptano, cadeia normal, como eu te falei. E esse aqui é o isoctano, também conhecido como 2,2,4-trimetilpentano, tá? A gente toma uma mistura dos dois como referência e interpreta essa medida de que maneira, né? Existe um índice que a gente chama de octanagem, que está relacionado com quem? Com a porcentagem de isooctano, certo? Então imagina uma mistura binária que tenha isoctano e heptano, isoctano e heptano. Imagina 0% de isoctano e 100% de octanagem, tá? Então, como eu te disse, a referência é a porcentagem de isoctano. Essa mistura aqui tem 0% de octanagem, tem baixíssima qualidade, tá? Agora, conforme você vai andando na porcentagem, na fração volumétrica dos componentes, você tem aqui 50%, então é metade de cada um deles. Metade de isoctano e metade de heptano. E eu posso ter uma mistura que seria 100% isoctano e 0% de heptano. Tá? Essa mistura aqui, tá? Com 100% de heptano, com 100% de isoctano, ela teria uma qualidade muito alta, porque ela é rica do componente mais ramificado da mistura, que é mais resistente à compressão, que explode no melhor tempo do motor e que tem a melhor aproveitamento energético, tá? Então, como que a octanagem é medida? Numa porcentagem. Por exemplo, imagina que a gasolina comercial ela tem uma octanagem de 80%, tá? O que significa dizer isso aqui? Que a gasolina comercial tem comportamento semelhante, tá, a uma mistura de 80% de isoctano e 20% de heptano. Então, cuidado. Quando eu digo que a octanagem da gasolina é 80%, eu não estou querendo te dizer que a gasolina tem 80% de isoctano na sua constituição. É comportamento semelhante, tá? Não é, esse índice de octanagem, ele não mede o teor de isoctano e heptano da gasolina. Não é essa a interpretação que você faz. 80% é comportamento semelhante a uma mistura com 80% de isoctano e 0 de heptano, tá? Então não esquece, pensou em octanagem lá na hora que você for estudar, é comportamento semelhante, tá? E aí, essas gasolinas aditivadas, elas podem ter octanagem maior. Se eu colocar aditivos, tá? Alguns aditivos que eu uso aí aumentam essa octanagem. Tanto essa porcentagem aqui é comportamento semelhante, que dependendo, tá, do aditivo que você põe, a octanagem pode ser até maior que 100%. Tá? Dependendo do aditivo, você vai ter uma octanagem, tá, maior que 100%. Aí você vai me perguntar, o que significa isso, Estopa? Se sua gasolina tiver octanagem maior que 100%, significa que ela tem comportamento semelhante, tá, a uma mistura. Na verdade, ela tem um comportamento melhor
do que se tivesse 100% de isoctano. Ela é tão resistente à compressão que ela é melhor do que se fosse 100% de isoctano, tá? Mas é comportamento semelhante, como eu te disse, tá? Então, para a gente amarrar aqui, a gente pode definir a octanagem como sendo a medida da capacidade antidetonante da gasolina, certo? Então a gente pode interpretar da seguinte maneira: quanto maior a octanagem, melhor a qualidade da gasolina e vice-versa. É essa a referência que a gente faz, certo? Belezura. Vamos falar um pouco de carvão mineral aqui agora. Carvãozinho mineral um pouco. Carvão mineral, turma, ele também é um combustível fóssil, também foi gerado por decomposição de matéria orgânica, tá? Também é uma decomposição anaeróbica, sem oxigênio. Só que a matéria orgânica é lenhosa. Então imagina, há milhões e milhões de anos, uma árvore, tá? Da árvore, os galhos e os troncos gerariam carvão mineral. As folhas e os frutos gerariam quem? Petróleo. É esse comportamento, essa ideia que você tem. Então, o carvão mineral ele também é formado por decomposição anaeróbica, que é sem oxigênio, mas de matéria orgânica lenhosa, em determinadas condições de pressão e temperatura durante milhões de anos. As condições de pressão e temperatura são as mesmas das anteriores. Então, é uma elevada pressão e uma elevada temperatura, tá? Como a gente falou lá para o petróleo. Então, a matéria orgânica lenhosa ela vai sendo soterrada, a pressão aumenta, a temperatura aumenta, quantidade de oxigênio diminui, ao longo de milhões e milhões de anos você vai formar carvão mineral, tá? No Brasil, os estados do sul, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se não me engano, são muito ricos de carvão mineral, tá? São os principais estados responsáveis pela produção de carvão mineral aqui no Brasil. Mas o Brasil não é, tá, um dos principais produtores de carvão mineral, tá? Tem países na Europa, como a Alemanha e como a França, que elas utilizam muito mais carvão mineral na sua matriz energética do que o Brasil, tá? Quimicamente falando, o carvão é majoritariamente constituído de carbono sólido. Essa fração sólida do carbono a gente chama de carvão coque. O carvão coque é muito usado na siderúrgica para reduzir o minério de ferro e formar ferro metálico, tá? E aí o ferro metálico que é vendido na forma de aço, né? Que é uma mistura de ferro com o carbono. Quando você fala que o ferro é obtido com carbono, ele é obtido com carbono por quê? Porque usa o carvão mineral para produzir ferro na siderúrgica, tá? Mas existe uma fração líquida do carvão mineral, que é o que a gente chama de alcatrão, tá? Também tinha no petróleo, você vai lembrar que a gente falou agora há pouco de alcatrão no resíduo da destilação, né? O alcatrão rico de compostos aromáticos, o alcatrão muito presente no cigarro, tá? Dá para eu separar essas frações líquidas da sólida, né? A sólida é a que predomina. Como é que a gente faz isso? Normalmente é por destilação seca do carvão mineral. Então o que você faz? Pega o carvão mineral, esquenta, a parte líquida que é composto aromático ela vaporiza, você condensa, vai ficar a parte sólida que é o carvão mineral, o carvão coque, que você comercializa aí. Beleza. O carvão mineral ele pode ser classificado. E o critério de classificação do carvão mineral é isso aqui. É o teor de carbono que ele tem, tá? E o teor de carbono está justamente relacionado com o poder energético, o que a gente chama de capacidade calorífica. Por quê? Quanto maior a porcentagem de carbono, maior tende a ser o poder energético do seu carvão. Os 4 tipos de carvão mineral que a gente tem são turfa, lignito, hulha, que significa carvão de pedra, e antracito, tá certo? Então, a gente tem aqui os 4 tipos: turfa, lignito, hulha e antracito. Repara no teor de carbono. Menor que 35 para turfa, entre 35 e 45 aproximadamente para o lignito, a hulha de 45 a 85 e o antracito de 86 a 98. Então você está vendo que o antracito é o melhor, né? É o melhor em teor de carbono e, consequentemente, ele também vai ser
o melhor em poder energético. Então, o poder energético da turfa é o menor, ele é menor que 14, tá certo? Aí é bem menor que 14 e ele é menor do que o do lignito também, tá certo? Que é entre 8 e 10, tá certo? E aqui, esse aqui entre 24 e 28, tá? Você pode dizer que esse aqui também seria o da turfa, o primeiro aqui, para não confundir com os valores, né? O do lignito estaria entre esse daqui e estaria entre esse aqui, tá certo? Entre um e o outro. Então, menor que 14, é porque tem variações isso aqui, tá? Como a gente tinha falado para o petróleo, a gente tem composições diferentes e tipos diferentes, e para o carvão mineral vale a mesma coisa. Tá? Então os poderes, os teores de carbono variam um pouco e o poder calorífico também varia bastante. Tá? Então são todos valores aproximados isso daqui. Aí a hulha tem de 24 a 28% de megajoules por quilo, como você está vendo na unidade aqui. E o antracito até 32, como a gente está vendo, uma porcentagem crescente de poder calorífico, tá? Aí você vai falar assim para mim, pô, Stopp, então beleza, é muito bom eu usar antracito, né? É ótimo, é excelente, só que o antracito é o menos abundante de todos, tá? Apesar de ser o melhor, só 5% de todo carvão mineral do mundo é antracito. A hulha é o mais utilizado de todos. Por que a hulha é o mais utilizado de todos? Porque ela é o mais abundante, ela tem um poder calorífico melhor, tá? Na verdade, melhor não, um poder calorífico legal, tá? Os outros aqui são pobres, tá? Você vai vendo que ele vai ficando mais brilhante, né? Mais negro, mais brilhante, tá? E que indica um elevado teor de carbono mesmo, tá? Essa mudança de cor e esse brilho, tá? Então a hulha é um dos mais abundantes, ela tem uma porcentagem de carbono que é legal, de 45 a 85, então você vê que é uma porcentagem que varia muito, né? De 35 a 45 para o lignito, e os outros são mais pobres. Então em que pese o antracito seja o melhor, ele é o menos abundante de todos, tá? Enquanto a hulha é o mais abundante de todos. Beleza? Então tá. Bom, teoria a gente encerra por aqui. A gente vai... Vou interromper aqui agora e aí a gente resolve alguns exercícios posteriormente para poder falar disso daí. Beleza? Para poder fixar esse conteúdo. Mas de combustíveis fósseis, basicamente o que a gente precisa saber de petróleo e carvão mineral está feito. Certo, moçada? Então é isso. A gente se vê depois. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.